Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Que alegria entrar na sua casa com este programa. Seja muito bem-vindo. Você que já nos acompanha há um bom tempo, você que está nos acompanhando pela primeira vez ou há pouco tempo, é uma alegria ter você aqui. Tanto pela TV Canção Nova, ou talvez você esteja pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, ou pelo canal de Dom José Francisco Falcão. Todos sejam bem-vindos. Um programa que tem feito tão bem a nossa alma e vamos meditar na Sagrada Escritura algo tão importante, o Antigo Testamento. Esse programa ele é muito importante. Aliás, é bom sempre ir explicar para você que eu e Dom José Falcão temos um outro programa juntos, quase que no mesmo formato, e muita gente confunde. Qual é a diferença de um para outro? A diferença é grande. Um dos programas que, inclusive, o nome é Força de Deus, nós tratamos sobre o Novo Testamento, e este aqui, Luz para os Meus Passos, Antigo Testamento. Claro que sempre a Bíblia vai fazendo relações, né? Então, em ambos os programas, lemos textos do Antigo e do Novo Testamento, mas aqui o foco é no Antigo Testamento, tá certo? Que, aliás, é o mais difícil de ser interpretado, de ser lido. Então, eu quero convidar você a ficar conosco nessa jornada que não tem data para o término. Nós vamos até o Senhor permitir, tá certo? Quero antes também saudar Dom José Falcão, que já está aqui conosco. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. O senhor está pronto para ser sabatinado mais uma vez? Sim, e emparedado por vossa reverendíssima. É uma alegria estar aqui, Frei Gilson. Muito bom. Dom José, lembrando você que no programa passado nós estávamos falando sobre revelações e nós vamos dar continuidade a isso. Vimos essa palavra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, na boca de Jesus, e vimos também nas cartas, principalmente de São Paulo, né? Que teve revelações próprias de Jesus. E é isso que eu quero já começar perguntando para o senhor, Dom José. Hoje em dia, nós já vemos esse problema, né? A pessoa diz que teve uma revelação de Deus, uma revelação de Nossa Senhora, e muitas vezes é um engano, é uma mentira. A pergunta é se isso acontecia na igreja primitiva, e como é que se resolvia essa questão? Era problemático isso? E nessa que uma era falsa, como acreditar nas verdadeiras? Como que era? Isso existia na comunidade primitiva? Já existia. Esse problema foi objeto das atenções do apóstolo Paulo em várias cartas. Uma das mais incisivas foi a segunda aos Tessalonicenses. Tessalônica, uma cidade da Grécia, e aliás uma das maiores cidades da Grécia hoje. No tempo de São Paulo, já era uma cidade grande, e ali havia uma comunidade cristã, que não só foi visitada pelo apóstolo Paulo, mas também objeto de duas de suas cartas. Os exegetas dizem que a carta mais antiga de todo o Novo Testamento, alguns defendem que foi a primeira aos Tessalonicenses. E alguns sustentam até que mais antiga do que a redação até do primeiro evangelho. Outros dizem que não, que o primeiro evangelho foi escrito, mas depois a primeira aos Tessalonicenses foi escrita. Em todo caso, é a mais antiga carta do apóstolo Paulo, de todas as que estão no Novo Testamento. A comunidade cristã de Tessalônica tinha um problema. Esse problema se referia à escatologia imediata. Escatologia, as últimas coisas. Pregava-se dentro da comunidade, alegando uma suposta revelação. Jesus está me revelando que ele vai vir muito em breve, muito em breve, muito em breve. Só que o conceito de muito em breve é muito relativo. O Apocalipse termina assim: eis que vem em breve, é uma frase do próprio Jesus, uma das últimas frases do Apocalipse. Só que alguns achavam que era tão imediatamente imediata a vinda de Jesus que não trabalhavam. Cruzavam os braços, viviam na vadiagem, ou na vagabundagem, como se diz na minha terra.
E aí o apóstolo Paulo escreve, essa temática aparece nas duas cartas. Era uma comunidade que estava sofrendo com essas interpretações de uma vinda imediata de Jesus para pôr fim à história, para julgar os vivos e os mortos, como nós professamos, que Jesus virá para julgar os vivos. Só que alguns membros da comunidade diziam, vai ser imediatamente, como se fosse na semana que vem, no mês que vem, ou não vai chegar ao fim do ano, etc, etc. E aí, São Paulo descobriu que alguns se valiam dessa tese. São revelações que Deus Todo-Poderoso está mandando para mim, para fulano, para Beltrano, etc, etc. Bom, aqui está a resposta do apóstolo Paulo a essa problemática. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 2. A resposta à pergunta do Frei Gilson é sim. Esse problema é tão antigo quanto a igreja. Por favor. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou cartas tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Alguma pretensa revelação, nem por palavra, nem por carta. Ou seja, é como se São Paulo dissesse, olha, o que andam dizendo aí na comunidade? É uma pretensa revelação, não tem revelação dizendo que Jesus vai chegar, ou por palavra, ou por carta, enfim, não existe isto. Sim. O apóstolo Paulo reitera, todavia, que o Senhor vai chegar, que o Senhor está para chegar, que o Senhor virá. Essa é a expectativa da igreja. Os anjos, no começo dos Atos dos Apóstolos, que descrevem a ascensão de nosso Senhor, homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Esse Jesus que subiu, virá. Lembra disso? Sim, lembro. Pois bem, então virá. E quando a Bíblia diz em breve, vamos para o Apocalipse, por favor, eis que venho em breve. É a grande promessa de nosso Senhor, sem dúvida alguma. O problema é o que significa breve. É o tempo dele, né? É o tempo dele. 22:12 e 22:20. 22:12. Ah, sim, 22:12. Aí é onde eu estou. Sim. 22:12 e 22:20, é isso? Isso. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. É a palavra do próprio Jesus. Eis que venho em breve. Pois bem, em breve. Só que o Salmo 89 diz que ensinai-nos a bem contar os nossos dias e dai-nos a sabedoria do coração, certo? A segunda Pedro, e a primeira também, citando um dos salmos, para Deus 1000 anos são como um dia que passou. O entendimento que Deus tem de breve, para Ele que é eterno, que não está sujeito ao antes e ao depois, então 1000 anos. Ah, para nós é muito tempo. Para Deus, o que são 1000 anos? 1 bilhão de anos é a mesma coisa que 1 segundo. Então, na comunidade, essa expressão, Jesus vem em breve, levava uns a afirmar o seguinte, não, esse breve não vai passar do fim do ano, não. Então, se Jesus vai chegar, para que trabalhar, etc. Aí o apóstolo Paulo diz uma frase tremenda, quem não trabalha não deve comer. Vão trabalhar, vão ocupar o tempo de vocês. Enfim, não disse com esse sotaque alagoano, evidentemente. Mas era uma problemática baseada numa suposta revelação. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Já havia, sim, esse problema, Frei Gilson, na comunidade. Paulo chegou a dizer, mesmo que um anjo baixasse do céu, alguma coisa assim? Aí é no prólogo da carta aos Gálatas, sim. Só que a Galácia, vamos ao começo da carta aos Gálatas, se alguém anunciar um evangelho diferente do que eu anunciei, seja anátema, etc., e ele repete, ele endossa isso. Sim, a Galácia, ela tinha uma outra problemática, não era tanto a escatologia, mas a doutrina da justificação.
Mas, ou seja, pessoas que atribuíam uma revelação, um anjo que veio trazer uma revelação, da mesma forma deve ser ignorado se está contrário à doutrina que a gente ensina para vocês. A pregação propriamente que causava constrangimento ao apóstolo Paulo e o deixava indignado era isso. Se vocês não se circuncidarem, segundo a lei de Moisés, vocês não vão se salvar. Esses pregadores, na comunidade da Galácia, eles espalhavam isso a 3x4. Não consta, pelo menos não me recordo, que isso era baseado numa suposta revelação. Não, era a mentalidade já do Antigo Testamento, mentalidade dos escribas, dos fariseus, etc. Não é? Mentalidade que levou São Paulo, quando ele ouviu isso dentro da comunidade cristã, ele protestou e subiu a Jerusalém para discutir o assunto com os apóstolos, e isso é narrado no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Não é tanto relacionada à suposta revelação, Entendi. não. Mas era uma problemática, vamos a ela, começo da carta aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, é a única vez, veja no capítulo 3, só o versículo seguinte, ó Gálatas insensatos, ou seja, doidos. Insensato é doido. Ó Gálatas, mas ele não se refere a todos os membros da comunidade, mas a esses pregadores que defendiam que para você seguir Jesus Cristo e se salvar, você tinha que se circuncidar e observar a lei de Moisés. Então, o começo da carta aos Gálatas é uma investida do apóstolo Paulo contra esses pregadores. Gálatas insensatos. Leia, por favor, versículos... vamos ler até o versículo 9. Por quê? Porque, primeiro, é a única carta em que São Paulo não saúda os seus destinatários. Se olharmos bem o começo da carta aos Romanos, Paulo, apóstolo aos cristãos de Roma, saúde, os irmãos que estão em Roma, Gálatas, Romanos. Depois, primeiro aos Coríntios também ele faz uma saudação bonita, a segunda aos Coríntios faz uma saudação bonita, aos Efésios faz uma saudação bonita, aos Filipenses, que era uma comunidade muito cara para ele, que foi a única que ele aceitou ajuda financeira, Filipos na Grécia, mas aos Gálatas não. Aqui ele já começa, como em linguagem alagoana, com 3 quentes e 2 fervendo. A sua leitura vai perceber que ele já começa indignado e tal, e a partir do versículo 11, asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, não recebi. No versículo 6, estou admirado que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Uma problemática que realmente deixava o pregador, o autor da carta, indignado, preocupado. Então, digamos que é uma carta com um tom bem severo. Ele já começa colocando a dificuldade, o motivo principal da redação dessa carta. A doutrina da justificação, em todo o Novo Testamento, é impensável sem as cartas de São Paulo, e principalmente Romanos e Gálatas. Por favor. Paulo apóstolo, na parte de... Não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, introdução respeitosa, educada, aqui não tem nada de carinho para com a comunidade, porque agora vem 3 quentes e 2 fervendo. Por favor, versículo 6, até o versículo 10. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há 2 evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Pronto. Percebeu aqui qual é a problemática? Pregadores, certamente oriundos do judaísmo, ou seja, cristãos convertidos do judaísmo, que pregavam a doutrina da justificação pela lei de Moisés, pelas obras da lei de Moisés e, obviamente, a circuncisão.
Continue, porque vamos chegar até o versículo 10, que agora vem uma ameaça. E que ameaça? Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Aqui ele não disse que existiu revelação. Mas se aparecesse uma revelação, ainda que fosse por iniciativa de um anjo, isso devia ser desconsiderado completamente. Então, continue. O termo revelação vai aparecer no versículo 13, né, que a gente já leu. Já leu. Sim. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Digamos assim que é o pastor, Sim, que escreve para uma comunidade que está sendo acossada, vamos usar, talvez seja expressão muito forte, mas que está sendo assediada ou sofrendo com essas pregações que não condizem com a novidade do Evangelho. Então, daí a importância de se ter Gálatas e Romanos como dois livros do Novo Testamento fundamentais para nós compreendermos a doutrina da justificação. A única vez que Jesus, nosso Senhor, utilizou, dos lábios de Jesus apareceu a palavra justificação, não foi nem o substantivo, mas foi o verbo justificar no particípio. Na parábola do... saiu justificado. Voltou para casa Publicano. Justificado e o outro não. É a única parábola. Então, ela é o ponto de partida para a doutrina da justificação e depois, obrigatoriamente, Romanos e Gálatas. Sim, é verdade. Interessante. Então, ou seja, havia confusões de pretensas pessoas que diziam ter revelações. Exatamente. E aí os apóstolos tinham que guardar a fé. Exatamente. Porque é uma confusão danada, né? Você, na comunidade, pessoas oriundas do judaísmo, que aqui não tem nenhum apóstolo e tal, a teologia deles não estava muito segura, e eles achavam que o Novo Testamento, a pessoa de Jesus, não trouxe nenhuma novidade, então a teologia é a mesma. Ele nasceu, ele foi judeu como nós, etc. Então, ele não veio abolir a lei e os profetas, não entendiam o que significa eu vim levá-los à perfeição, tudo ainda era muito rudimentar. É o gênio apóstolo Paulo, é o crânio apóstolo Paulo quem vai colocar bem clara a doutrina da justificação. Sim. Até a conversão dele e até as viagens dele, até que ele escreva Romanos, que ele escreva Gálatas, coloque anos aí, não é? Então, isso para vocês perceberem que a igreja, ela não nasce com uma teologia pronta. Tanto os livros do Novo Testamento precisaram de tempo para serem redigidos, como também a compreensão, a clareza, a distinção das realidades, a separação e, ao mesmo tempo, a continuidade do Antigo e do Novo Testamento, isso quem vai ser possível, vai ser concretizado, vai ser pregado, vai ser escrito na igreja após a conversão do apóstolo Paulo. Percebeu, por causa disso, a genialidade dele, o papel imprescindível dele na era apostólica? Imprescindível. Dom José, então nós vimos um Deus que se revela no Antigo Testamento gradativamente. Nós vimos um Deus que se revela no seu próprio Filho, em Jesus Cristo. Vimos a revelação nas cartas apostólicas. A pergunta é se essa revelação cristã terminou ou não. Terminou? Acabou ou não? Perfeito. Aqui é preciso citar primeiro uma frase de Jesus no capítulo 16 do Evangelho segundo João. Já vá abrindo, por favor. É um trecho do discurso de despedida de nosso Salvador, ali nos versículos 12 e 13, João capítulo 16. Nosso Senhor vai dizer uma coisa maravilhosa. Eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não são capazes de suportá-las agora. Pois bem. E, ao mesmo tempo, a revelação da pessoa de Jesus Cristo, morto,
ressuscitado, elevado ao céu, sentado à direita do Pai, ela, enquanto tal, uma vez que Cristo consumou a sua obra, a revelação acabou. Não há nada de novo que possa ser acrescentado à revelação positiva após nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda-se, com a morte do último apóstolo. Até porque, qual é a primeira palavra do último livro da Bíblia? Revelação. Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação. Significa revelação. Aliás, a primeira palavra, revelação, a gente vai ver daqui a pouco. Apocalipse é uma palavra grega? Grega, que significa revelação. Entendi. Muito bem, então, Jesus pessoalmente revelou-nos muitas coisas. Na era apostólica, revelou outras. Agora, com a morte do último apóstolo, acabou a revelação positiva. Vamos primeiro a João 16, de 12 a 13, e depois vamos ao parágrafo 66 do Catecismo da Igreja Católica. Por favor, Frei Gilson, João 16, de 12 a 13. João 16, de João 12 16, a 13. de 12 a 13. Antes de ler, o senhor falou revelação positiva. Positiva. Eu já vi outros termos como revelação universal. Também é a mesma coisa? Eu Porque confesso... revelação particular e revelação universal. Bem, é aceitável essa expressão. A igreja utiliza mais pública a revelação para todos, pública e privada. Essa nomenclatura também pode ser aceita. Agora, lembrando também que há determinadas revelações particulares que são para todas as pessoas. Dou um exemplo. Sim. As aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Margarida Maria Lacoque, Coração de Jesus. Sim. São revelações privadas, mas a mensagem é para todo mundo. Santa Faustina Kowalska, a mensagem da Divina Misericórdia, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ela, mas as mensagens que ela colocou no seu diário, muito bonito, são para todas as pessoas. Então, veja, de certa forma, as revelações privadas têm um alcance universal, sobretudo quando elas têm, digamos assim, a chancela da igreja. Mas é uma nomenclatura interessante, aceitável, mas precisa matizar bem ela. Se eu não me engano, ela está em alguns documentos da igreja que Bem, eu já tenha lido. Bem, revelação universal? Também. Aceitemos, se a igreja utilizou. Dominus Iesus, talvez. A Dominus Iesus é um documento da congregação, outrora, Congregação para a Doutrina da Fé, a respeito da necessidade da igreja como sacramento de salvação. Exato, não é? exato. Aí fala muito da revelação. Da revelação. Bem, vamos a João capítulo 16, de 12 a 13. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Pronto, então determinadas coisas Jesus não disse para a igreja, porque a igreja não tem condições de suportar essas coisas. Mas, com a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo ensinará toda a verdade. Isso se aplica a todos os instantes da história da igreja. A compreensão mais aprofundada que ela tem do mistério. Essa compreensão evolui. Essa compreensão amadurece. Pensemos, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, proclamado apenas em 1854. Isso não significa dizer que a igreja não compreendia antes esse dogma, mas o amadurecimento da intuição dessa verdade, ele evoluiu ao longo da igreja. A igreja não inventa o dogma é o ponto de chegada de uma compreensão cada vez mais aprofundada de uma verdade de fé, contida explícita ou implicitamente na palavra de Deus. E a igreja define para ser crida por fé divina e católica aquela verdade. Pensemos também o dogma da Assunção de Nossa Senhora, 1950, isso para não citarmos outros dogmas Sim. mais anteriores, lá do passado. Então, veja, a compreensão amadurece.
Mas a revelação pública, por isso aqui nós vamos ver agora a citação do parágrafo 66 do Catecismo da Igreja Católica. Estamos a menos de 1 minuto e meio, mas veja, o Frei Gilson falou aqui de uma nomenclatura interessante, revelação universal. O Catecismo da Igreja Católica opta por revelação pública, parágrafo 66. Então, daqui a pouco, a gente vai ler esse texto, mas já antecipo para vocês, não vamos, não podemos, não devemos esperar nenhuma nova revelação pública antes da segunda vinda do Senhor. Ou seja, revelação pública acabou com a morte do último apóstolo. A conclusão é sua. Isso tudo é muito importante, que nós estamos estudando, e eu gostaria que você fosse acompanhando todo este processo. Obrigado, Dom José, por nos esclarecer tantas coisas. Jesus, eu até quero terminar lendo essa passagem de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Porque, olha que bonito, Dom José Falcão terminou dizendo, em Jesus termina a revelação com a morte do último apóstolo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, muitas vezes e de diversos modos outrora, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. São João da Cruz diz que em Jesus o Pai disse tudo. Por isso você dizer que tem outra revelação é como se a primeira não tivesse sido perfeita. É impossível dizer isto. Olha, é só o primeiro bloco e a gente já retorna para continuar este assunto maravilhoso. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. Terminamos o primeiro bloco com essa pergunta. A revelação cristã terminou ou será que ela ainda não acabou? Nós já temos a resposta, mas gostaria de saber do senhor se tem algo a acrescentar sobre isso. Tem sim, acho que eu prometi citar literalmente um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Na verdade, são dois. O parágrafo 66 e o parágrafo 73. No parágrafo 66, é dito que nenhuma revelação pública a gente pode esperar. Pública no sentido de dirigida à igreja e dirigida a todas as pessoas. Não vai acontecer mais nada. Sim. Nesse sentido. Aqui está o Catecismo da Igreja Católica, Frei Gilson vai ler, ele é o leitor oficial, parágrafo 66 do Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 66. Acompanhe aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. O título é Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Terminada, mas não explicitada. O que é explicitada? Explicitar uma coisa é torná-la bem clara, sim, bem evidente, bem mastigadinha, digamos assim. É um mistério, a revelação, e a compreensão desse mistério, dado que a compreensão é uma realidade própria do ser humano, e o ser humano é imperfeito, ele pode amadurecer a compreensão desse mistério. Isso se aplica aos seres humanos tomados individualmente, na igreja, Frei Gilson, Dom José, a Dona Maria, o seu Amâncio, etc., e a igreja como um todo. Então, a revelação acabou, mas a explicitação dela
Ainda não. Portanto, ela é passível de um aprofundamento, de um crescimento. Está terminada a revelação, mas não está explicitada por completo. Essa é a primeira pontuação. Mais na frente, no parágrafo 73 do Catecismo da Igreja Católica, já no finalzinho desse assunto tão importante, a Igreja vai dizer o seguinte, parágrafo 73. Deus revelou-se plenamente, enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que depois dele não haverá outra revelação. O Filho é a palavra definitiva do Pai. Pronto, o que o Pai tinha para falar para os homens começa com Abraão. Deixa a tua casa, tua parentela, vai para onde eu te indicar, eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, etc. Depois ele fala com Isaac, fala com Jacó, fala com seus filhos, fala com Moisés, fala com o povo conduzido por Moisés, fala por Josué, fala pelos juízes, fala no tempo dos juízes, fala no tempo dos reis, fala pelos profetas, fala no culto, Antigo Testamento, até chegar à plenitude dos tempos. Aí São Paulo utiliza uma expressão muito bonita na Carta aos Gálatas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei, etc., etc., para que nós recebêssemos a adoção e assim por diante. A Carta aos Hebreus, o prólogo já lido por Vossa Reverendíssima também, Cristo é a palavra total, definitiva, acabada no sentido de terminada, de concluída da parte do Pai. Não há outra revelação pública, ninguém espere outra revelação pública. Percebeu aqui? Revelação pública. E o catecismo colocou, não haverá antes da manifestação da segunda vinda, ou seja, a última que vai acontecer é a segunda vinda, é uma Exato. manifestação pública. Disse tudo, perfeitamente. Então, a resposta à sua pergunta é não. Sim. Não haverá outra revelação. Dom José, o fim da revelação pública acontece exatamente, então, com a morte, ressurreição, a ascensão de Jesus, o senhor já falou um pouco disso, mas ou com a morte do último apóstolo? A morte do último apóstolo. Então vamos agora provar que a revelação só acaba com a morte do último apóstolo vendo uma obra, sim, a última, sim, cujo nome, Apocalipse, significa revelação. Tudo aquilo que o apóstolo João viu na ilha de Patmos, ele colocou por escrito. Escreve estas coisas. Isso significa que Jesus não quis revelar aquelas coisas enquanto estava antes de sua morte. Para o próprio João, esperou, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, deixou que a igreja cumprisse a sua missão no primeiro século. O próprio João, lá no finalzinho, na ilha de Patmos, a última etapa da revelação pública de Jesus é ele ditando para São João. Vamos então ao primeiro versículo do Apocalipse. Primeiro versículo do Apocalipse. Veja qual é a primeira palavra. A primeira palavra do último livro da Bíblia. A primeira palavra do último livro da Bíblia. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João. Pronto. A revelação de Jesus Cristo acaba no final do século I, que foi a data provável para a redação, muito provável, da redação do Apocalipse. Aqui está falando por intermédio do seu anjo. Sim. Ele usou um anjo como intermédio para falar? Vários anjos aparecem como interlocutores, não é? Vários anjos falam, vários anjos atuam, vários anjos são protagonistas de várias cenas do Apocalipse. Mas também o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, veja os capítulos o capítulo 2, versículo 1,
Aqui é nosso Senhor Jesus Cristo ditando ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Pule agora para versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Pule agora para o versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve. No versículo 18, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. No capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja de Sardes, escreve. Versículo 7, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Além do que, toda a Escritura, o Apocalipse é um grande ditado. Deus vai ditando, seja pessoalmente, Jesus intervém, Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Sim. Aqui não é o anjo, sim, aqui é o próprio Jesus. Né? Eis que venho em breve, não é o anjo que está falando. Mas muitas outras cenas, Jesus falando por meio do anjo. Dos anjos, porque são vários anjos. O anjo que tem a espada, o anjo que tem o poder de danificar, o anjo responsável pelos mares, pela terra, etc. O anjo que fecha a porta do abismo e assim por diante. Jesus com os seus instrumentos, com os seus ministros. Eu posso entender que quando o anjo fala, o anjo nunca falaria em primeira pessoa, o anjo sempre fala. Por exemplo, o senhor citou na ascensão, aquele que vocês viram, ele voltará em breve. Sim, aí é um anjo. Porque quando o senhor diz, eu sou o alfa, então não é um anjo falando, não é um anjo. Em primeira pessoa. Exatamente. É o próprio Cristo. Exatamente. Vamos a essa frase para a gente perceber que aqui, quem está falando é o próprio Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Leia. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Diz o Senhor Deus. Aqui é o próprio Jesus que está falando no tempo exato. decorrer. Mas veja, outros lugares do Apocalipse é o anjo falando. Vários anjos falando, na verdade. Né? Vamos agora a um outro texto clássico em que aqui é o próprio Jesus quem está falando. 17, Apocalipse 22, 17. Não, vamos começar tem no 13 de novo, nos versículos 6 e 7. Apocalipse 22, de 6 a 7. Ele me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Muito bem. Agora, a frase do versículo 7, que é o próprio Jesus quem pronuncia. Versículo 7. Eis que venho em breve, felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Muito bem. Agora veja o Espírito Santo e a igreja dizendo em resposta ao Senhor. Versículo 17, por favor. O Espírito e a esposa dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. E a última frase de Jesus, no versículo 20, é o próprio Jesus quem diz, não é o anjo. Aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho depressa. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, a resposta do Frei Jesus, a pergunta do Frei Jesus foi muito importante. No Apocalipse, aqui nós temos frases pronunciadas pelo anjo como depositário, como mensageiro de Deus, várias. Mas também temos frases pronunciadas pelo próprio Jesus Cristo. Eu sou o alfa e o ômega, uma delas, eis que eu venho depressa, enfim, também o próprio Jesus pronuncia. Sim, interessante. O senhor parece que tinha dito, gostaria de, por exemplo, carta aos Gálatas, porque vai falar de revelações. O senhor já citou algumas coisas a respeito disso? Gálatas falando das revelações. Citei. Porque o Frei Jesus fez uma pergunta, sua pergunta foi, a revelação acabou com a morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ou com a morte do último apóstolo? Exato. A resposta à guisa de síntese, com textos da Escritura, e eu escolhi Gálatas, Efésios e Apocalipse, todas elas já foram lidas. Acho que a gente nem precisa repetir, mas somente para dizer, a revelação, os apóstolos ainda vivos, ela se desdobrou. O próprio Jesus foi revelando aos apóstolos. A última etapa da revelação positiva em Jesus Cristo,
acontece com a morte do último apóstolo. Até a morte do último apóstolo, Apocalipse. Então, tema muito caro para São Paulo, tema muito caro também para São João. Aliás, São João, nenhuma carta de São Paulo teve esse título, Revelação. Sim. Mas a carta de São João, sim. Como quer dizer? A revelação acaba aqui. Olha, É a grande revelação que, aliás, ela tem uma aplicação para todos os momentos da história da igreja até a segunda vinda de Jesus. O Apocalipse é um livro profético, um livro que anuncia as coisas que virão e os desdobramentos na história da missão da igreja, com seus tormentos, com suas aflições, com as perseguições que as diversas instituições ao longo da história vão mover contra a igreja, o sangue derramado, etc. No tempo de Jesus, essa instituição era o Império Romano. Ao longo dos séculos, e aí muitas modalidades de realidades hostis à igreja vão assumindo diversas manifestações. Sim. Ô, Dom José, só para ficar claro agora na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo que está assistindo, porque a gente entendeu o seguinte, Deus se revelou e isto eu preciso crer, eu preciso abrir meu coração. Chegou uma hora que o Senhor chegou a dizer que os sábios e entendidos, pelo seu orgulho, podem não entender, somente os simples, os humildes vão captar essa mensagem. Mas alguém pode se perguntar, tudo bem, mas essa revelação está onde para que eu creia? Sim. Então, é a Sagrada Escritura e a tradição, por exemplo? Ou é isto? O magistério da igreja? Essa tradição, Sagrada Escritura e magistério? Ok. Boa pergunta. Vamos responder em duas etapas. João, capítulo 17, versículo 17. Tua palavra é a verdade. Ah, bom. Eu fico feliz que o Frei Gilson já está santamente contaminado pelo amor à Escritura, já está citando de cor os textos. Jesus está pedindo ao Pai para que os seus sejam santificados na verdade. E ele diz qual é a verdade. Leia. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Pronto. Então, a revelação se manifesta na palavra, a palavra que santifica. Depois, a palavra não veio de paraquedas do céu direto para os homens. Foi fruto, primeiro, de uma experiência de fé, de uma presença na vida de Jesus, testemunhas oculares dos ditos, dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição, na verdade, as aparições de um ressuscitado, a igreja que prega, depois a igreja que escreve. Então, se trata de um livro de fé, escrito por pessoas de fé, para descrever aquilo que é o essencial da fé. Muito bem. Agora, a palavra, por ser da igreja, por ter nascido num contexto da igreja, não pode ser concebida sem a igreja. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, é impossível se falar da categoria revelação cristã sem Escritura, primeira fonte da fé, e o ensinamento da igreja. Vamos chamar de tradição e magistério. Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, rejeitou a pregação da igreja, rejeitou Jesus. Rejeitando Jesus, rejeita o Pai. Então, nós temos uma intrínseca relação entre o Pai e o Filho e a igreja. O Filho procede do Pai desde toda a eternidade, gerado, não criado, e ele, ao se encarnar, se torna cabeça da igreja, que é o seu corpo. Da mesma forma que é impensável você conceber a cabeça do Frei Gilson sem o corpo do Frei Gilson. Se cortar a cabeça, ele morre. Está unida pelo pescoço ao corpo. Da mesma forma, é a imagem paulina. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. E essa imagem da cabeça é que faz com que Cristo, que é a verdade, não seja separado nem do Pai que o enviou, nem da igreja que foi enviada por ele. Uhum. Muito bom. Creio que isso esclarece muita coisa. Porque aí, Dom José, qualquer outro livro que a humanidade tenha
que não tem a ver com Jesus Cristo, que não tem a ver com a Sagrada Escritura, e dizem que é uma revelação do alto, nós cristãos não damos crédito a isso. De forma alguma. Parágrafo 66, de novo, para que fique bem claro o ensinamento da igreja, contundentíssimo. Parágrafo 66, não se deve esperar nenhuma revelação pública depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Sim, tem muitas coisas que nós não compreendemos completamente ainda e, por causa disso, a Igreja Católica não se pronunciou sobre isso. Sim. Porque ainda está, digamos assim, na fase das proposições, na fase do debate teológico e assim por diante. E, enquanto isso, a Igreja, muito prudentemente, não se pronuncia, porque a coisa, digamos assim, não está muito clara. Os argumentos em favor e contra ainda são bastante ou claudicantes ou consistentes e tal, né? A igreja não se pronuncia. Mas a revelação pública enquanto tal, o que é necessário saber para a nossa salvação, já foi colocado por escrito e acabou. Não há de se esperar mais nenhuma revelação pública. Mas aí como que a gente pode entender, e ainda mais nós como católicos, Dom José, quando nós vemos tantos santos, tantos homens de Deus e outros que talvez foram falsas revelações, mas as famosas revelações particulares. Se tudo já foi revelado, o que significam essas revelações particulares que trazem, querendo ou não, algumas novidades que nós não sabíamos às vezes e que se chamam revelações particulares? Como que o católico lida com isso? O Catecismo da Igreja Católica dedicou um parágrafo a esse assunto. O parágrafo 67. A Uniceia, com sua competência, já vai colocar aí na sua tela, mas é nos lábios do Frei Gilson que a Igreja agora vai dizer para todos vocês a posição da Igreja sobre as revelações, as chamadas revelações particulares. Essencialmente, elas não trazem novidade nenhuma, mas trazem aquilo que o parágrafo 66 diz, uma explicitação maior da revelação que já acabou. Sim. Vamos então à leitura. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude e em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendem ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentemente que se fundamentam em tais revelações. Muito sábia a igreja aqui, Forte, não é? hein? Forte. Muito sábia. Ou seja, ao longo dos séculos, muitas aparições, muitas revelações particulares. Para não citar todas, porque são 2000 anos, nossa igreja tem 2000 anos. As aparições do arcanjo Gabriel, do arcanjo Miguel, nos famosos santuários, pensemos santuário Monte Gargano, na Itália, o santuário... Tem um na França, né? Na França, Saint-Michel, eu estive lá, tive a alegria. Também as aparições dos santos anjos da guarda, revelações privadas a São Padre Pio. São Padre Pio tinha aparições com os anjos da guarda, o anjo da guarda aparecia a São Padre Pio, tantos outros santos, a revelação do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Margarida Maria Lacoque. Ana Catarina Emmerich. Catarina Emmerich tem os livros dela, as revelações da infância de Nosso Senhor, da paixão de Nosso Senhor. Por exemplo, Ana Catarina coloca coisas que nós não lemos na Bíblia, mas verdade, não contradiz a Sagrada Escritura. Seria isso? Sim. Santa Bernadette Soubirous,
Lourdes, Jacinta, Francisco e Lúcia, os 2 primeiros santos, a terceira em caminho disto. Juan Diego. Sim, são o Juan Diego no México, Nossa Senhora de Guadalupe e tantos outros santos, né? La Salette, Maximina e... Meu Deus do céu. Ai, não lembro também. O nome do segundo menino, lembro, daqui a pouco depois eu lhe digo. Melanie. Melanie e Maximino. Melanie e Maximino, os 2 videntes de La Salette. Sim, ao longo da história da igreja, tantíssimas aparições. Sim. Agora, qual é o papel dessas aparições? Não é melhorar, não é completar a revelação, de forma alguma. É ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Qual é a mensagem central de Fátima? É esta. Qual é a mensagem central de Lourdes? É esta. Qual é a mensagem central? Agora temos um documento bonito, belíssimo, a respeito de Medjugorje, do Dicastério para a Doutrina da Fé, digamos assim, um sinal verde para as aparições. Depois de tanto tempo, Depois de tanto tempo. Ou seja, o discernimento da igreja é muito profundo, né? Pois bem, então, essas aparições particulares, primeiro, elas não fazem parte do depósito da fé. Você não é obrigado a acreditar nelas. Por outro lado, sobretudo aquelas a respeito das quais a igreja se pronuncia. São João Paulo II esteve em Lourdes, esteve em Fátima, esteve em Parelemonial de Santa Margarida Maria Lacoque. São João Paulo II esteve no santuário de Santa Faustina Kowalska, a aparição do Jesus Misericordioso. Mesmo não fazendo parte, não integrando o depósito revelado, você não pode debochar, você não pode ridicularizar e dizer que é mentira. Você não é obrigado a acreditar. Também não é, está proibido de caluniar, de desprezar, de ridicularizar. Epa, alto lá. Se não faz parte do depósito revelado, mas dado que há uma certa sinalização, digamos, do magistério da igreja, um respeito imenso, porque a mensagem central de Fátima não acrescenta nada à revelação positiva. É um convite à oração. Jesus pede a oração. A penitência. Jesus pede a penitência. Conversão, mudança de vida, consagração ao Imaculado Coração de Maria e assim por diante. Então, a finalidade é exatamente essa. Não é melhorar, não é completar, mas nos ajuda a viver a revelação positiva e, de certa forma, ela nos dá uma explicitação, isto é, torna mais claro, insiste mais naquele aspecto. No caso, Fátima e Lourdes e La Salette, particularmente, convertei-vos e crede no Evangelho. Orai, orai, fazei penitência, etc. O que o anjo de Portugal pede aos pastorinhos 1 ano antes das aparições de Nossa Senhora e assim por diante. Sim, sim, mas essencialmente Lourdes, Fátima, La Salette, Parelemonial, Santa Faustina Kowalska, todas essas aparições, elas não melhoram, não aperfeiçoam o dado da revelação, mas uma exortação a que vivamos mais intensamente essa revelação, uma forma de explicitar aquilo que já está positivamente colocado no dado revelado. Muito bom, muito bom. E é bonito, né, ver a doutrina da igreja, porque a revelação de Cristo foi perfeita, né? Então não vem corrigir, não vem melhorar, mas é como se fossem avisos, né, Dom José? Parece que a humanidade de vez em quando precisa de um tranco, precisa de um aviso. Então é aquela coisa, a gente já sabe, está ali na palavra, mas às vezes a gente precisa de um aviso e vem algumas revelações para nos ajudar. Vamos nos despedir? E vamos pedir a bênção de Deus. Espero você no próximo programa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.